Vou botar um filtrozinho, porque eu não sou obrigado a não botar filtro. De que esta noite se sale. Botar meu filtro favorito. Esperar o pessoal entrar. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos entrando, viu, gente? Que aqui, olha, as perguntas já estão aqui. Já estão aqui. Hoje a live vai ser muito massa. Vai ser, assim, bem esclarecedora. A Nayara mandou pra mim já aí Alexa, desliga, por favor. Pronto. A Nayara mandou pra mim aí, né, da ABN. Tá no escritório dela, preparando tudo pra poder responder tudo pra vocês e tirarem a dúvida. Só que antes, né, de eu chamar a Nayara, deixa eu só fazer um resumo, assim, da minha história aqui dentro dos Estados Unidos. Porque tem pessoas, muita gente me conhece, mas tem outras pessoas que estão aí na live que eu já estou vendo e não me conhecem, né? Eu sou Eduardo Magalhães, moro aqui nos Estados Unidos já fazem 5 anos. E eu vim através do visto de turista, né? Decidi ficar, fiquei, me casei e hoje vivo aqui já há esses 5 anos e vivo aí o sonho que todo mundo já sabe e já vê aí, tá bom? Agora eu vou chamar a Nayara para que a gente bata um papo com vocês e tire aí essa dúvida que vocês têm sobre visto americano, né? Para como é que faz para entrar aqui nos Estados Unidos. E vai ser massa. Deixa eu chamar ela aqui. Let me see here. Nayara. Remover, não. Adicionar como... Não. Deixa eu adicionar aqui. Só um momento, tá, gente? Que eu vou chamar ela. Nay, por favor. Nay, manda o convite pra eu te aceitar, que eu não tô conseguindo te adicionar. Deixa eu ver aqui, tá? Achei. Pronto. Convidei a Nayara. Ela vai entrar já já pra poder falar com vocês. Boa noite. Boa noite, Nay. Tudo bem? Tudo, meu amor. Obrigado, tá, por ter aceitado aí esse desafio aí, assim, esse convite para poder explicar, né, às pessoas que entram em contato comigo, querendo saber como é que faz para poder ir para os Estados Unidos. Porque toda vez que eu vou para Nova York ou vou para algum lugar aqui dos Estados Unidos, o pessoal, ai, que lugar lindo, eu queria tanto, como é que faz, Eduardo? Eu quero morar, eu quero estudar, eu quero trabalhar. Enfim, é tanta dúvida que o pessoal fica, né? Que eu disse, não, gente, eu tenho que falar com alguém especializada, né? Alguém que já me ajuda, né? Com o processo da minha mãe, com o processo da minha irmã, enfim. E outros processos que eu já indiquei. Então, eu disse, eu vou chamar alguém especializado para que ela tire essas dúvidas dessas pessoas que eu gostaria também que ganhasse o mundo, né? Não só nos Estados Unidos, como no Canadá, que vocês também atuam, né? Na solicitação de... como também aí outros lugares que também não precisa de visto. Então, eu quero que esse pessoal ganhe o mundo. Sem mais delongas, eu vou deixar que você fale, se apresente e diga o que é que você, né, com que você trabalha, né? E depois a gente dá seguimento com as perguntas que já quero agradecer as pessoas que participaram, perguntaram, né? E vai ser respondido aqui essas e outras perguntas. Viu, meu amor? Beleza. Nós que agradecemos, né, o convite. É uma honra estar aqui com vocês nessa live. Meu nome é Nayara, mas também é Magalhães. Creio que nós podemos ser parentes. Qual? Família. Tá? Nós trabalhamos hoje com assessoria de visto americano e canadense, mas agora também estamos em busca de expandir isso. Nós também vamos tentar fazer o visto português para quem está em busca de trabalho em Portugal. Nós estamos trabalhando há mais de 10 anos com visto americano e canadense. A gente tenta sempre falar para o cliente a realidade do que esperar de uma entrevista, do que será as perguntas.
A gente sempre fala, não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é fácil. É uma conversa, a gente sempre fala com o cliente, cada cliente a gente tenta conversar da forma que ele entende, bem didático. Porque conversar comigo é uma coisa, a pessoa está controlada, a ansiedade está normal, mas quando a gente fala, ó, chegou o dia da entrevista, a ansiedade vai a mil. Aí a gente sempre está tentando conversar com o cliente, explicar, a gente tenta falar para ele, olha, você tem que levar esse documento, porque esse documento é importante. Olha, você pode falar isso, mas evita falar aquilo. A gente está sempre orientando o cliente a se sentir confortável, não somente conosco, mas também no dia da entrevista para vir com o sucesso do visto aprovado. Com certeza. Nai, fala para as pessoas que estão aí agora, né? Exemplo, digamos que eu trabalho, estudo, ou já terminei na faculdade, né? Digamos que eu sou uma pessoa, tipo, não é normal, mas tipo, que está ali no meio termo de trabalhar, estudar, né? Que já tem uma faculdade, não tem um filho, ou tem um filho, ganham razoavelmente bem. Se eu quero dar entrada no processo de visto, eu quero visitar a Disney, eu quero ir para Nova York. Eu chegando no teu escritório, o que vocês vão fazer por mim? Até eu chegar na entrevista. O que é que vocês fazem? Assim, o processo que vocês fazem. Sim, uma pergunta bem interessante. O que nós fazemos vai ser o primeiro levantamento. Lembrando, a gente pode atender pessoalmente, mas também a gente atende online também. Por a gente pegar todo o Brasil e um pedaço da Europa. Então, a pessoa tem essa possibilidade também de conversar com a gente via WhatsApp, tanto áudio como câmera também. Nós temos essa possibilidade. A pessoa que tem este perfil, nós vamos fazer um levantamento do quanto tempo ela está trabalhando, quando ela se formou, se ela busca aprimorar a sua faculdade. A gente vai fazer um levantamento também do ensino médio dela, que a gente coloca no nosso formulário. A gente coloca faculdade, pós, doutorado, mestrado. No campo da descrição da profissão, a gente tenta sempre colocar o máximo possível. Não também criar firulas, mas também a gente colocar o perfil da pessoa, aquela coisa bem bonita, mostrar que realmente a pessoa está indo lá, mostrar o perfil, que ela tem condições de estar indo nos Estados Unidos para conhecer uma cultura diferente. Lógico também que a gente vai fazer um levantamento, se a pessoa já tentou o visto, se a pessoa tem parentes lá nos Estados Unidos. Então, a gente vai fazer todo esse levantamento, porque a gente fala, nenhum perfil é igual ao outro. Vai ter sempre uma vírgula a mais ou a menos. Então, a gente vai estar sempre buscando diferenciar um perfil do outro, para a gente não colocar aquele Ctrl+V, Ctrl+C. Aqui no escritório, a gente tenta pegar com o cliente um pouquinho do que ele faz e a gente vai, não falando melhorando, mas a gente colocando em palavras mais elaboradas o perfil dele. Ou senão a gente coloca um pouco a mais para mostrar realmente que a pessoa, que o solicitante tem um quê a mais. Uhum. Isso a gente faz. Para começar um processo, a gente sempre fala o básico. Passaporte, quem já tiver, se não, a gente faz a solicitação desse passaporte também. Identidade, CPF, comprovante de endereço, e-mail válido, telefone, certidão de casamento ou nascimento. Essa é a listagem básica para a gente fazer a emissão da taxa. E, na verdade, assim, esses são os requisitos básicos que muita gente tem, né? Sim. Fora aí, tem a questão do tempo de trabalho, valor, quanto que ganha no salário, não é isso? Mas fora isso, idade, comprovante de residência, nascimento, e-mail válido, muita gente tem, ou seja, pessoal, a maioria estaria apto, entre aspas, né? De acordo com o perfil de cada um, logicamente, que não é só tipo assim, qualquer um que tenha idade de CPF vai vir. Não. Qual seria o fator assim, determinante que seria para aprovação, entendeu? Além dessa documentação. Ou seja, trabalho, não é isso? Um trabalho, né? Sim. E também a postura no consulado. Não é ganhando os rios de dinheiro que vem uma aprovação, mas também a postura, a confiança que você passa para o agente consulado. Uhum. Se você chegar lá, antes mesmo de você estar à frente do agente, ele já está analisando você, como você se porta na fila, como você entra dentro. A mão, né? A mão. Porque a gente tem medo, tem hora que a gente treme, sem a gente ver, ou senão a gente gagueja.
pisca. Então, a gente tem que passar confiança. Porque você já tem que ser confiante naquilo que você está indo. Você está levando a sua verdade. Você está levando a sua realidade. Nada mais do que justo você ir com fé e garra. Porque você vai atrás do seu sonho. Então, você tem que mostrar o que realmente você está indo fazer. É verdade. Eu vou falar um pouco assim do como foi o meu processo, né? Particularmente, eu precisei de contratar uma assessoria. Não foi vocês, na época foi outra. Não vou falar o nome, não me interessa e também não é o caso. Mas foi uma assessoria que, por sinal, me ajudou muito, né? Porque até eu falei nos stories, uma assessoria, na verdade, né? Por mais que o pessoal aí, às vezes, uns acham caro, outros acham isso, mas caro é você não saber nada, né? Quem não sabe, paga caro. Assim, caro não, paga um preço, né? Então, na época me ajudou muito, né? Eu, particularmente, mandei a minha documentação, que eu acho que foi... Como foi que eu iniciei o processo? Procurei uma assessoria, porque eu tinha que procurar assessoria, ou fazer o processo só se eu soubesse o inglês. Na época eu não sabia tanto inglês, ou melhor, não sabia nada. Então procurei uma assessoria como essa aí de vocês. Enviei minha documentação, que foi como eu falei, a gente envia a documentação. Ela fez uma análise do meu perfil, né? Tipo assim, meu trabalho, quanto tempo de trabalho tinha, qual era a empresa, quanto que eu ganhava financeiramente, né, na época, qual era a minha profissão, né? Se eu estudava. Então, esses assuntos, esses requisitos que ela me solicitou, que ela na época falou, que hoje também serve, que seria os vínculos, né? Que ela fala, Eduardo, você tem que ter vínculos que prove para aqui os Estados Unidos, quando você estiver lá no consulado, mostrando confiança para ele, que prove que você vai retornar para o Brasil. Ou seja, eu passei para ela de trabalho, de faculdade, que eu na época eu tinha me informado, na época eu tinha me formado, então esses vínculos foi primordial para mim. Porém, a gente sabe que tem gente que não tem tantos vínculos e é aprovado do mesmo jeito. Sim, né? sim. Milhões, tem gente que é médico, engenheiro, advogados e não é aprovado. O que eu costumo dizer é o seguinte, eu acho que se tem sonho, se acredita, né, independente dos vínculos fortes ou dos vínculos fracos, mas que tenha um vínculo para poder realmente, de fato, estar lá na frente e alguém que vai bancar para você, é que vá lá e tente, entendeu? Sim, sim. Para mim, a assessoria foi muito importante, porque eu só mandei a documentação, fui confiante naquilo que eu acreditava como sonho, né? Que eu queria muito. Sim. Já tinha amigos aqui. Eu sonhava, eu passei anos, na verdade, da minha vida com o Fábio, que você não conhece, mas ele mora em Nova York. A gente passou anos falando sobre isso. Então, assim, não é só, eu quero, Eduardo, tu tem, sei lá, tu vai abrir loja, tu tem isso, vai viajar, é lindo Nova York. Não, é você querer mesmo. E você ir lá, né? E você ir lá, estar disposto a pagar o valor da DE 160, que infelizmente, se não aprovado o visto, ela não devolve, infelizmente. Então, tem essas questões. É a questão da pessoa querer, não só ter a disponibilidade de uma assessoria, é querer. É aquela questão de você ter assessoria, mas tipo, mandei a documentação, você viu? Eu não vi. Gente, peraí, tem que querer. Tem que estudar. A gente sempre cobra. Estuda o que foi mandado. Tem que estar confiante. Mas, no mais, assim, uma pessoa normal, o que eles realmente necessita seria esses documentos que você falou e alguns vínculos. E que vínculos são esses? São só esses que eu falei, tipo de trabalho e faculdade? Olha, vai depender da idade também, tá? A gente tem, igual você falou, tem gente que não tem vínculos fortes, que não tem um estudo, tem um ensino médio básico, tem o visto aprovado, tem gente que é fazendeiro, tem o visto aprovado, também é negado. A gente sempre cobra do solicitante postura. Fora que um estudo bem detalhado, debater conosco as ideias ajuda, é importante. Porque quanto mais você vai dialogando com o outro, mais confiante você vai ficando. Então, um vínculo a gente pode falar que às vezes fica em segundo plano. Porque não adianta você ter, igual você falou, não adianta você ser mestre, ser advogado e chega no dia e você não consegue passar isso para frente. Então, a gente sempre pede, estude. Estude, tire suas dúvidas, a gente está à disposição. Por quê? Os vínculos que a pessoa que tem vai levar, caso eles queiram ver, vai comprovar. Aqueles que não tenham vínculo, eles vão levar outros tipos de documentação em que vão comprovar que ele possa ter um visto aprovado.
Aí seria o contra-cheque, tem gente que tem CNPJ, tem gente que tem uma conta bancária bem movimentada, tem gente que é autônomo, trabalha dentro de casa e tem o visto aprovado. Então, o fator determinante é o próprio solicitante. O É, próprio solicitante estudar e interagir com o processo. A gente manda para o cliente o rascunho do que foi preenchido para ele estudar. A gente traduz o rascunho, manda para o cliente estudar. Ele tem que estudar, tem que levar a cabo aquilo. uhum, Porque se ele, por exemplo, a gente coloca lá, vai ficar 15 dias em Nova York e o agente consular pergunta para ele, quantos dias você vai ficar? Ele fala 10, não está em conformidade com 10. uhum. Então vai falar assim, mas como é que esse cara coloca 15 e fala 10? Então, a gente tem que estar em consonância com o que foi inserido e enviado para o consulado e aquilo que nós vamos falar para o agente no dia da entrevista. Isso é verdade. Falaram aí, né? Assim, tem gente que quer vir para cá e tipo acha que é difícil vir para os Estados Unidos. Lembrando que a gente está falando aqui de visto de turista, né? Para turista, né? Quem quer vir para os Uhum, Estados Unidos, turistar, ir para Nova York, uhum. Disney. Então, assim, tem gente que acha que é difícil vir para cá. E a gente está mostrando aí quais são os requisitos básicos para poder ir lá e participar de uma entrevista, que é justamente o que a gente falou. Os documentos básicos Uhum. e também os vínculos, que esses vínculos são justamente o que praticamente determina ou pesa ali, né, a decisão do consulado, do cônsul, para que você, para que ele dê o visto, porque ele pode dizer, pô, a pessoa exemplo, a pessoa é, trabalha, né, faz faculdade, ganha seu dinheiro ali, né, já tem 2 anos de emprego, ganha seu salário fixo, né, mais comissão ou não, mas já tem seu salário fixo. Então, por que não tentar, entendeu? Então, é como falaram aí, tem que ter verdade, tem que ter, querer primeiramente, as pessoas têm que querer. Às vezes a gente Sim. dá na mão das pessoas e as pessoas às vezes, né, as pessoas às vezes tipo assim, eu não recebi o e-mail. Pô, se tu tá pagando uma assessoria, né, cobra, não recebi e-mail, como é que faz? A assessoria é justamente para isso, para que Tirar dúvida, esclarecer, perguntar, tudo. tire dúvidas, esclareça, documentação, como eu me comporto, como eu faço isso. Mas tem que partir da pessoa de querer ir lá e fazer a entrevista. Não é só, tá bonitinho. Não, porque assim, a questão da dificuldade de eu aprovar ou não é muito relativa, a gente sabe, né? Além de ter que ter Sim. documentação, ter vínculo tem, mas não, a gente não sabe qual é ainda o determinante de aprovação, porque um advogado não aprova. Alguém que nem trabalhou, que é autônomo, né? Só costura, na verdade, que costura, e nada contra, mas tipo, em relação a não ter nada de base de profissão, e é aprovado, entendeu? Então a gente não sabe o que é que é. O que é que é? A diferença é que aquele advogado está mentindo. E a pessoa que costura, não por ser costureira, mas tá indo lá pela verdade. Ela quer vir para cá, alguém tá pagando, ela vai pagar, ou ela juntou um dinheiro e falou lá a verdade, chegou e tipo, olha, eu vou para os Estados Unidos, vai para onde? Estados Unidos, vou para Disney, vou conhecer isso. Então, assim, quem determina é justamente, entendeu? É justamente É a pessoa, a importante. confiança, o olho no olho, né? Chegar lá, Isso. bem, senhor, vai para onde? Vou para os Estados Unidos, entendeu? É Isso mesmo. sonhos dos Estados Unidos. Vai fazer o quê? Eu vou Isso mesmo. abraçar o Mickey. Entendeu? Para que eles. nossa. E Eles você estão lá trabalha. para fazer o serviço deles e você está lá para você ser bem atendido. Eu sempre falo para o cliente assim, ó, eles estão lá para fazer o serviço dele, eles não estão lá para negar o seu visto, eles estão lá para analisar você. Tá? Passar confiança para ele, pronto. Você vai. Trabalho sim. Aonde? Não botou na DS 160, né? No formulário que você preencheu para ele. Que você preenche o formulário, manda para a gente confere tudo que tem no formulário, né? Então não botou lá, Uhum. não estudou o formulário? Trabalho sim, senhor. Aonde? Isso. E passar essa confiança. Ponto. Eu acho que essa confiança de você, sabe, da documentação e você lá, eu acho que é mais determinante assim para aprovação, entendeu? Mas enfim, seguimos. É É, isso, como se diz, a pessoa tem que querer. hum, tem uma pessoa falando aqui o seguinte: quem ficou ilegal, né, lá nos Estados Unidos, ficou ilegal? Cadê quem ficou ilegal? Quanto tempo para solicitar um novo visto? Exemplo, eu vim para cá, fiquei ilegal, voltei para o Brasil e assim eu não posso, na verdade, voltar imediatamente porque meu visto foi corrompido por ter ficado ilegal, né?
Tu Uhum. sabe quanto tempo eu posso novamente? Olha, esse tempo vai ser bem relativo, viu? Ela, vamos dizer, a pessoa ficou ilegal com o visto, entrou tudo bem. Ele pode ir lá a qualquer momento. É Uhum. ele ter a coragem de colocar lá no DS que falou, olha, eu fiquei ilegal, fiquei tanto tempo, tem que colocar a realidade no formulário. Eu A acho que gente tem um caso bem interessante que aconteceu conosco. A gente preencheu um DS de um rapaz. Ele ficou ilegal nos Estados Unidos. Fez até o o IT number do imposto de renda dos Estados Unidos. A gente pegou todos os dados dele, colocou no formulário, ele foi na entrevista com a cara e a coragem, ele respondeu a verdade, foi sincero com a gente, e ele está com o visto na mão. hum, Então é aquilo, você tem que ser verdadeiro, colocar que você ficou ilegal, quanto tempo, o número do visto que foi emitido para você, quando venceu, colocar tudo. uhum. Tudo e mais um pouco você tiver para colocar. Ser transparente, verdadeiro, na verdade, fiquei legal, mas eu quero voltar para Como visitar. se diz, a gente sim, não, eu fui lá, fui verdadeiro, eles negaram o meu visto. Ah, Mas você tem um porém, você foi verdadeiro. Eles prezam muito pela veracidade. é Vale verdade. muito mais uma negação verdadeira do que uma mentira positiva, porque lá na frente vai cobrar de você. É, Então a gente tem que ser verdadeiro. quem E eu perguntou vou foi. bebendo meu café aqui, que é o Vai, café o dia inteiro. tô falando. Quem perguntou foi a Celina, na verdade, né? O que acontece? Eu acho que para casos assim, que saia do contexto que a gente acha que é normal, Uhum, eu acho que um advogado de imigração seria muito mais viável essa questão. Porém, é como você falou, se ela se sente desconfortável para ir lá, né, querer, vou tentar, mesmo eu fiquei legal, mas eu vou tentar, porque eu já sei que uhum. pode ser negado e pode ser aprovado pela minha verdade. Então, não quer dizer que ela não pode tentar, ela pode tentar a qualquer momento. Eu acho que ela pode Sim, tentar a qualquer momento. qualquer hora. Porém, se existe um prazo, né, quanto tempo, se vai ser aprovado ou não, isso aí eu acho que um advogado de imigração responderia melhor, né? Porque deve existir um prazo para isso, sim. E se vai ser aprovado ou não, realmente, de fato, eu acho que é ela querer tentar. Eu acho que eu Sim, tentaria, meteria a cara, porque querendo é financeiro. Então, se eu tô, então vou lá e meto cara. Entendeu? verdade. O Odaí só quer fazer uma colocação aqui. Tá. Quando você Fala vive, mais alto. não, você fala, tem duas possibilidades para quem vive legal. Ilegal, de tempo de permanência de visto, Uhum, pode tentar um visto desde que ele não tenha uma penalidade. uhum, Ponto. Morou ilegal nos Estados Unidos, veio para o Brasil e quer tentar visto. Tem dois contextos. Pode ir lá no consulado e ganhar uma penalidade de 10 anos. E sim, pode ter o visto aprovado. sim. O Odaí falou, não sei se vocês ouviram muito bem, tem duas questões também que eu esqueci de levantar. Quando você passa da permanência do visto, pode acontecer duas coisas no consulado. O visto aprovado, ou eles te darem também uma penalidade de 10 anos. Por quê? Porque você, ao infringir essa lei, você estava ciente que eles te deram prazo de permanência nos Estados Unidos. Você infringiu uma lei. Eles Ok. podem vir te penalizar com 10 anos, que é o mesmo prazo daquelas pessoas que vêm deportadas dos Estados Unidos. Acreditar em você e aprovar, não é isso? Isso. Ou você é aprovado, ou você ganhar uma penalidade, ou você ser só negado sem penalidade. Olha aí, O Celina. que vai valer é o entendimento do agente consular no dia, tá? O que a gente sempre fala é quem vai te dia que vai determinar a sua aprovação, negação e interpretação de você. A gente prepara a Olha pessoa aí, para Celina. isso, mas no dia ela tem que saber que vai ser atendida uma pessoa totalmente diferente, cultura diferente e uma cabeça totalmente diferente da nossa. No caso dessa Celina que me perguntou, até sei mais ou menos o que acontece. Ela veio para cá, morou um tempo aqui, não teve nenhuma penalidade, normal, tá? Veio para cá, morou um tempo aqui, eu não trabalhou, que eu creio que ela não trabalhou. E o que acontece? Decidiu voltar para o Brasil. Só que decidiu voltar depois que o visto dela expirou, entendeu? E agora ela está perguntando se existe um prazo
para solicitação, aí a gente falou, não foi? Para solicitação e lá no consulado, eu acho que não existe um prazo para você solicitar, tipo assim, como se fosse um perdão, né? Isso é um perdão. Porém, se esse perdão vai ser concedido ou não, vai ser muito lá dependendo do consular, porque pelo certo ele aplicaria a multa, a penalidade de 10 dias, de 10 anos, né? Porque você sabia, estava ciente, infligiu a lei americana, na verdade. Ou você falou tanta verdade ali no seu DS, novamente, né? Foi tão ousado e também querer ir lá, né, novamente, mesmo sabendo, né? E falou a verdade, tudo, e dependendo do caso, da situação da viagem, que ele pode aprovar. Porque é bem isso. A gente sabe que a aprovação, na verdade, é bem isso, né? Porque não aprova tem dinheiro e aprova uma pessoa que só tem um cartão de crédito, nunca usou, nunca trabalhou. Então, assim, é bem a verdade lá, é bem a segurança que você está falando, é bem certeiro do que você falou no papel. Acho que é tudo isso, entendeu? Sim, Né? sim. Tudo isso tem que ser honesto. A honestidade, você vai longe. Isso. Marga, para não estender tanto também, que eu acho que eu falo muito, né? Desculpa aí. Mas eu vou falar mais ou menos do que acontece. O que as pessoas me perguntaram, né? O que eu lembro, assim. Que para a gente ir lá solicitar o visto, por exemplo, começar agora. Vou lá, ligo para você, para a Margarete. Você vai fazer um estudo, para que eles entendam melhor, né? Que o pessoal tem que entender melhor, sim. Eu quero ir para os Estados Unidos. Esse dia eu quero ir para os Estados Unidos. Eu quero turistar nos Estados Unidos. Se vou ficar ou não é outra parte, mas eu quero ir lá turistar nos Estados Unidos. Decidi isso. Não sei falar inglês, então o que é que eu vou fazer? Ligo para uma assessoria, porque eu preciso de uma assessoria. Então, eu ligo para você, você vai ver o meu perfil, vai fazer uma consulta comigo, né? Se eu trabalho ou não trabalho, quanto que eu tenho de renda, se eu estudei, se eu não estudei, enfim, fazer essa consulta comigo. Massa. Feito isso, eu te passo a documentação que a gente já falou aqui, que é a documentação de dados, CPF, comprovante de residência, e-mail válido, né? Certidão de nascimento e carteira de trabalho, né? Se tiver. Se tiver, informação da faculdade, se tiver. Pronto, passei para você. Você preenche toda a documentação, né? Isso, a ADS 160. Eu faço o pagamento do agendamento, né, da ADS 160. Qual é o valor? Hoje está atualizado? Hoje está 848 a taxa consular. Pronto. Então eu pago essa solicitação 848. Feito esse pagamento, vocês mandam para mim o rascunho com todas as informações preenchidas. Eu vou lá, confirmo essas informações, não é isso? Vocês vão para o site do consulado, marcam o agendamento, agenda para mim o dia da entrevista, mandam para mim novamente para eu estudar esse formulário que eu preenchi. Por quê? Porque quando você agendou, você vai lá, esse agendamento, essa DS 160, o formulário, vai direto para ele, uma cópia, no caso, né? E essa que você manda para mim é que eu tenho que estudar, porque eu tenho que responder o que eu coloquei ali, essa informação. Pronto, Sim. feito isso, eu só vou para o dia da entrevista, não é isso? Sim. A gente sempre fala o seguinte, para fazer o levantamento de tudo que precisa. Não precisa falar inglês. A entrevista no consulado ela é em português. A gente sempre fala, ó, você fala em inglês perfeito? Falo. Ou não fala, a gente só coloca português. Você vai ser atendido em português. Lá eles são poliglotas, né? Eles falam bastante língua. Então a gente fala assim, olha, se você tem um estudo grande de falar inglês, faça a entrevista em português, porque eles têm sotaque. Esse sotaque pode te prejudicar na hora da entrevista. Então, preste atenção. A sua entrevista em português. Preste atenção no que eles estão falando. Se você não entendeu, você pergunta antes de responder. Você respira, pergunta novamente. Olha, eu não entendi. Por gentileza, repete para mim, por favor. Aí você responde. A gente sempre faz o seguinte, a gente preenche, faz o levantamento, faz um preenchimento da taxa MRV, a gente manda para o cliente pagar. Aí agora, como a entrevista está sendo muito longa, a gente paga essa taxa, faz o agendamento para posteriormente, quando estiver mais próximo da entrevista, a gente envia o formulário 10.160 para o cliente estudar. Porque a gente pensa aqui no escritório o seguinte, se a entrevista está sendo para mais de um ano, então dentro de um ano pode mudar muita coisa. Você pode mudar de serviço, você pode adicionar uma faculdade, uma extensão.
Então, quanto mais próximo da entrevista, nós vamos entregar esse formulário. Não em cima da entrevista, mas uns 30 dias antes para as pessoas estudarem. Ok. O que acontece? Tem uma pessoa perguntando, eu não ia... Desculpa aí, Nai, porque... Não, tranquilo. Na verdade, assim, porque as perguntas que a gente colocou aqui foi justamente as perguntas que eu pedi, quase que era para ajudar essas pessoas, e eu pedi que falasse antes, porque a gente tinha uma resposta, a gente ia buscar resposta, porque a gente, na verdade, a gente não, você não é uma advogada, né, de imigração, você é uma pessoa da assessoria que entende muito bem do processo, muito bem, quase um advogado, paralítico, quase isso. Estudante, estou estudando ainda, estou estudando. Ali não está quase, né? Mas entende muito bem do processo migratório, entende todo o processo, por sinal, e muito obrigado, já quero agradecer. Mas tem uma pessoa que perguntou o seguinte, aí na live, né? Não está aqui na pergunta, mas perguntou o seguinte. Ela teve o visto dela aprovado, ela foi para a entrevista dela lá no consulado, e na hora lá disseram para ela que foi aprovada. Olha, você foi aprovada, tá? Enfim, o consular. Quando ela foi buscar o visto dela, ela... quando foi buscar o passaporte com o visto aprovado, aí deram uma carta dizendo que foi negado, que tinha sido negado, e geralmente eles não dão resposta, né? Geralmente eles não dão motivo. Geralmente não explicam. Eu não sei se agora está dando uma cartinha de explicação, mas geralmente não explica. Foi negado e ponto. Infelizmente não tem como saber, não é isso? Sim, o Odaí vai explicar, ele vai falar alto aqui para vocês. O Odaí, ele trabalha aqui conosco. Só ouve a voz dele aí, por gentileza. Opa, boa noite, tudo bem? Boa noite, Odaí. Tá. Veja bem, o que acontece ali no consulado é o seguinte, essa pergunta é respondendo uma senhora com o nome de Camila, correto? Isso. Ela quer saber sobre isso, eu abri essa... Tá, então veja bem. O que pode ter acontecido ali é o seguinte, na primeira análise que o consulado fez, o visto é aprovado. Depois, eles podem ter feito uma segunda análise. Aí entra vários fatores. Ela pode ter parente nos Estados Unidos, aí agora ela que tem que responder para nós, porque eles podem ter avaliado vários fatores. Parente nos Estados Unidos, alguma inconsistência de dados que não bateu com as informações que ela forneceu, questões de trabalho, questões às vezes de faculdade. Não tem como você fazer uma análise específica, é isso, porque o consulado deixa você neutro nessa situação, mas há vários fatores que pode acontecer isso. Da mesma forma, veja bem, você foi lá no consulado e pegou um visto e ficou com esse visto uns 6 meses com ele em casa. E para tentar o visto, você tentou de alguma maneira, alguma coisa ficou escondida para o consulado. Eles fazem uma nova análise daquele visto. Quando você comprar a passagem para embarcar no Brasil, você não vai conseguir embarcar porque o seu visto está suspenso. Então, não quer dizer, eu fui aprovado, tá tudo bem, eu vou entrar nos Estados Unidos. Não. Você pegou um direito para você ir até a fronteira, para você agora pedir a entrada, tá? Então, se ela quiser depois me chamar no telefone, para mim ver o que aconteceu, tentar explicar para ela algumas coisas a mais, se a gente chega aí num acordo e ver o que realmente aconteceu, para ela ter o entendimento, estou à disposição. Fazer um novo levantamento. Eu super indico você entrar em contato com o Odaí, né? Tá, o número tá na nossa bio. É uma coisa que o Odaí falou, uma coisa interessante. Todo visto que é aprovado, eles sempre vão fazendo atualizações no sistema. Eles vão rodando todos os vistos para ver se realmente aquilo continua. Se eles acharem alguma divergência, eles vão cancelando o visto, vão cancelando os vistos, tá? Uhum. Então a gente tem que estar com muita ciência do que a gente coloca no formulário. Mas aí, nesse caso, ela quer saber, porque ela tem interesse de tentar novamente. Então, ela pode ir lá e tentar novamente, não é isso? Ela pode tentar novamente. Pode ficar sem sombra de tudo. Se ela tem um rascunho guardado,
manda pra gente fazer uma análise. A gente faz a análise sem problema algum. Aham. O que acontece? Elas que tentou uma vez já faz 3 anos. O que acontece? Tem que ser uma coisa mais analisada. Tem que ser mais analisado, né? Porque Sim, tem que ser bem mais. então tem que analisar. Viu, Camila? Se você tiver interesse depois em participar novamente, Liga pra gente. quiser ir lá, entre em contato com a assessoria, que Margareta é ótima. Né? Não é à toa que a gente está aqui, porque quase não passa ao vivo, né? Então, vocês são ótimos. Então, vão analisar o caso seu, Camila, e se tem vontade, independente se vai ser aprovado ou não, se não, mete a cara. O não, você já tem. Vai atrás do sim novamente aí, entendeu? Verdade. O Simbora. não a gente já tem que correr atrás do sim. É isso aí. Nai, tu já quer começar as perguntas? Porque nas perguntas... Você que manda. Você que manda. Estou à disposição. eu acho que as perguntas fica bem tipo assim, fica bem claro, né? Conforme a gente vai tirando as dúvidas, eu acho que as perguntas tá bem massa. Então, Sim. Fabrício, que o Fabrício entrou, né? E ele é um dos primeiros que perguntou. Então, vamos para Fabrício, né? Que ele perguntou. Fabrício, né? Fafuzinho, no caso, né? Perguntou qual a documentação necessária e onde preciso ir para iniciar o processo. Sim. A documentação necessária, como a gente tinha falado anteriormente, passaporte, identidade, CPF, certidão de casamento ou nascimento, comprovante de endereço, profissão, e-mail válido, número de telefone. Primeiramente, vocês podem entrar em contato conosco. O nosso sistema agora está todo informatizado. A gente tem um formulário eletrônico, a gente tem uma listagem também que a pessoa tira foto ou manda PDF para a gente faz tudo online. Reuniões, se precisar, online também. Porque hoje em dia a vida é corrida. A gente sabe que está muito ativo todo mundo. Então, para minimizar esses riscos e também a gente ajudar o cliente a estudar, a gente está atendendo todo mundo de forma online. Pronto. E ele perguntou também o seguinte, né? Onde preciso ir para iniciar o processo? Se ele sabe inglês, tem um site do consulado, alguma coisa assim. Se ele não sabe, você tem que fazer, meu amor. Olha, essa pergunta eu fiquei até na dúvida como responder para ele. Ou será onde a gente estava ou os sites. Se a pessoa quiser, tem o conhecimento, pode ir no site oficial do governo americano, fazer o preenchimento do formulário e fazer o agendamento também. Ou contratar a nossa assessoria, ou hoje, atualmente, nós realizamos um curso sobre o visto americano, que se chama Descomplicando o Visto Americano na Hotmart. Se a pessoa também quiser fazer por conta, é só contratar lá o curso da Hotmart que está explicando, desde o passaporte até dicas de comportamento na entrevista. Ou contratar a nossa assessoria. Que eu vou deixar, assim, não puxando sardinha para vocês, porque no início, quando eu convidei vocês, a gente falou bem, vocês foram muito amáveis comigo, dizendo, Eduardo, a gente vai sim participar, ninguém precisa comprar ou contratar nada se não quiser, porque a gente não vai vender. Sim. Live, a gente não está vendendo isso, na verdade, na live a gente está tirando dúvidas das pessoas nas quais eu falei que tinham me procurado por dúvida, né? E eu queria ajudar elas e vocês compraram essa ideia. Então, muito obrigado também de novo por isso, tá bom? Mas eu, particularmente, indicaria sim uma assessoria. A Eduardo, eu gostei dela, eu gostei de outro. Enfim, independente, tem que ser feito. Eu acho que assessoria é muito importante, porque já tem tempo de mercado, já tem experiência, já tem várias experiências de outros clientes que foram aprovados e outros não foram aprovados. Já sabe como preencher todas as entrelinhas, o A errado, o B, o nome, o C. Enfim, tem toda uma análise junto com a gente. E no dia a dia, na correria, eu particularmente não tive tempo na época que eu trabalhava. Sim, é corrido. Então, para mim, foi o valor da assessoria mais bem pago da minha vida. Porque ajudou e muito, entendeu? Porque vocês fazem tudo. Vocês fazem a pede a documentação, fazem a análise do que a gente, né, assim, a consulta do que a gente tem como vínculos, né, que é o trabalho, faculdade e as documentações necessárias, e joga para vocês fazem tudo. Só manda para mim, a gente lê, confia, tá certo, tá bom, agenda. Tá certo, tá, estude. E imprima isso, vai levar esse. Chegou lá, eu só fui para entrevista. Para falar a verdade, o meu trabalho, assessoria, foi ir para entrevista, porque eu passei documentação para vocês, foto, que nem vou tirar xerox de escanear, é foto, né? Assim. É foto na hora, assim, mandou, chegou. Preenchem tudo, fazem tudo, manda pra gente, a gente confere a informação, vai sonhando, enquanto isso, chega a entrevista, vai pra entrevista e acabou-se. Então, assim, acabou.
Eu acho muito necessário, sim, contratar uma assessoria, porque uma que valoriza o profissional e outra porque realmente é um trabalho árduo. Para mim era, porque eu não sabia nada de inglês. Então, para mim, traduzir qualquer coisa ali, eu não ia nem saber. Eu acho que good morning, good morning, good morning. Mas, enfim, seguimos. Vamos. Deixa eu só, O daqui é só pôr uma pontuação aqui. Tá. deixa eu só responder uma pergunta aqui da Graucileide. Veja bem, o visto é uma autorização que você tem na mão até chegar à fronteira. Uhum. Se você for barrado com um agente de imigração, o visto não tem como você fazer nada. Você vai ser deportado e você vai perder o visto. Eles vão cancelar o visto, tá? Então, eu estou com o visto na mão, eu tenho 100% liberado a entrada nos Estados Unidos? Não. Tá? Viu, gente? Vocês vão chegar só à fronteira, que aí você vai passar por uma outra triagem, que é o agente de imigração. Lá eles que vão te dar, vai te conceder quanto tempo você pode ficar nos Estados Unidos. Muitas das vezes eles te dão 6 meses de permanência, tá? Uhum. Ou, se não, eles te deportam. Eles fazem isso. Ou entra ou deportam. Ou Nayara. Tem uma parte perguntando o seguinte: formulário de imigração é em inglês ou português? Se ele for fazer independente, eu acho que se ele for fazer independente, né? Talvez ele queira saber, por exemplo, se eu for fazer independente, chego lá no consulado, eu tenho como fazer ele em português ou ele é em inglês, que eu não tenho como fazer isso? Eu acho que é em inglês. Não, ele pode ser feito em português também. Pode ser. Tem as duas opções, você é tranquilo. Formulário, ele é super tranquilo. Hoje em dia, os navegadores têm como traduzir, é muito de boa. Ele não tem dúvida nenhuma. Ou se não sabe, copia e cola no tradutor. Como se diz, dá um jeito que consegue, sim. Uhum. Eu acho assim, quem quer vai conseguir, entendeu? Sim, consegue. Não é um bicho de 7 cabeças. Você pega as coisas também. Você vai lendo. Ah, eu não sei, eu tiro a dúvida com um, tiro a dúvida com outro. Uhum. A gente tá no nosso Instagram, a gente também não só vende assessoria, a gente também tá aqui para ajudar também a tirar dúvidas. E eu sinto Sim, a gente ajuda. Não é só, ele só faz e presta assessoria. Não, a gente tá aqui também para tirar dúvidas, que é o importante. que é o mais importante. Tanto é que vocês, assim, ajudam tanto que na assessoria em si se torna meio que um cuidado é por isso que eu falei, se torna meio que um cuidado, né, no nome, se a pessoa está dando importância, né, porque vocês se doam, na verdade, por isso que vocês se doam. Não é uma questão só profissional, é uma questão de doação, de dar a informação certa, de querer ajudar mesmo. Então, por isso Sim. eu falo dessa questão. Vamos seguir na pergunta. Vamos. Pafuzinho perguntou novamente, quanto? Isso aí eu acho que é uma pergunta muito pessoal, porque vai depender muito do que ele vem fazer aqui. Eu acho que ele, inclusive, até para ele. Quanto preciso ter em dólar para uma viagem de 15 dias? Isso aí eu acho que é pessoal, né? Na verdade. Sim. É pessoal, viu, Fabrício? Porque vai depender se você vem para parque, se é para casa do amigo, se vai alugar carro, se vai comprar. Então, não tem se já comprou as passagens já com antecedência, hotel, então vai variar bastante. Se você vai visitar parques, se você vai fazer compras, então vai variar bastante. Eu até estava pensando nessa pergunta dele o seguinte, como dar uma resposta? Porque muita gente acha que tem que levar 50 mil dólares. Não, vai depender muito, gente. Se vocês compram a passagem, já fechou o hotel, faz aí uma média aí de lanche aí de 50 reais, né? 50, 100 reais por dia. Ou 20 dólares, sei lá, 20 dólares. 20 dólares, mais ou menos, 20, 25. Aí um parque, dependendo do parque, mais 100 dólares, mais 150 dólares. Pronto. Então quanto que é? 700, 800 reais. Mas pacote, você compra pacote já com tudo incluso, você já fica livre disso. Você só leva assim, vou levar uns 10 mil dólares somente para me gastar, vou torrar isso. Tudo bem, mas isso é bem pessoal, igual você falou. Na viagem você pode fechar só o pacote, a alimentação e o básico. Ou nem... Verdade, você tem o passe. Entendeu? Assim, eu acho que o negócio venha. Quer vir, compra passagem, hotel, tá aqui dentro, aí você decide se quer comer bem, se quer comprar, se não quer comprar, se quer o parque da Disney, se quer o da SeaWorld, se quer um aquático. Então é muito pessoal. Porém, se puder vir com a passagem, o hotel e o dinheiro reserva, né? Porque a gente tá numa viagem, a emergência pode acontecer,
Bem, Sim, mas vou seguir porque esse não é o caso. Mas, verdade. cadê? Eu perguntei, mas eu acho que essa pergunta eu vou pular a minha, tá? Eu vou perguntar, Beleza, então. Mas depois a gente volta. tá? Eu vou fazer da Francisca Queiroz. Ela tá aí, ela perguntou o seguinte: eu preciso saber o que é preciso para tirar o visto. Eu acho que a gente já respondeu isso, não foi? Da Sim, sim. toda, Aí vai ficar os documentos básicos, documento ter o básico. agendamento válido, preenchido o DS, a página de confirmação. Uhum. E na entrevista, estudar bastante, estudar a localidade que foi colocado no formulário. Não adianta colocar no formulário Nova York e no dia você falar que vai para a Disney. Então, estude. Eu vou sempre falar na live isso aí. Estude, estude, estude. Pronto. Ela também perguntou o seguinte: quero saber tudo sobre o assunto. Então fica aí na live que a gente já tá falando tudo e até mais um pouquinho, tá? Até um pouco mais. Então vamos lá. Eu acho que é Meg Salissa, né? Não, Mags Alissa. desculpa. A Laís, antes da Mag Salissa, a Laís perguntou primeiro, porque eu acho que ela deve ter visto a quantidade de óculos. Você. Isso. Aí ela perguntou, mas a pergunta dela eu estava elaborando para poder dar resposta para ela. Eu não vou abrir loja se são os óculos são meus. Agora, se eu, como imigrante, mesmo eu estando ilegal, se eu quisesse, eu não estou ilegal, mas se eu quisesse abrir uma loja aqui, ou quisesse abrir um negócio, viu, Laís? Pelo que eu ouvi, eu posso sim abrir uma loja aqui, mesmo estando ilegal. Sim, sim, pode. Você Então, tem todo o direito de abrir uma loja, abrir uma empresa, trabalhar, beleza. seja com loja, seja prestação de serviço. Isso é tranquilo, sem Digamos, problema nenhum. digamos que uma pessoa tenta o visto aí americano, venha para cá, mas decidiu ficar, que não é o caso, a gente está dando aqui para turista, mas, sei lá, decidiu ficar aí. Decidiu ficar. Ah, mas aí eu sou especialista em portões de alumínio. Você é ilegal, abre sua empresa, que pode, na verdade, eles não barram você, desde que você pague seu IT number, Tax ID, alguma coisa assim, né? Isso. Tem que fazer todos Mesmo os estando legal, impostos, ter seguro, tudo direitinho. mesmo estando legal, a gente sim pode, viu, Laís, abrir uma empresa. Mas não é minha empresa de óculos, não, é meu mesmo, viu? Respondendo a Laís. Agora vamos para a Mexalissa, né? Isso. Ela perguntou como é a entrevista no consulado. Ela é feita em português ou em inglês? Ela é feita em português. Se você quiser que seja feita em inglês, tem opção. A gente tem casos de cliente que estava no consulado e estava ocorrendo uma entrevista em mandarim. Então, é você que escolhe como é que vai ser a sua entrevista. Uhum. No Rio de Janeiro, porque, como se diz, a gente é um país gigantesco e tem diversas culturas. Muitos imigrantes para cá também. Então, eles têm que ter essa gama de bastante pessoas fluentes em diversos idiomas, tá? Então, você que escolhe. Como você é brasileiro, entrevista em português. A gente orienta. Tá vendo, Maxalissa, né? Merizalissa. Maxalissa. Desculpe, viu, meu amor, seu nome é lindo. E eu até, inclusive, eu achei ele lindo por ser diferente. Viu? Mas aí o que acontece? Vocês têm que ir lá. É só meter cara. Sim. Eu falei, meta cara. Porque é só falar em inglês, é só falar em português, a língua que você quer falar. Se você domina o inglês, fala inglês e detone. Se não domina, aí não vou não, porque não domina inglês. Fala em português. Fala em português sem problema algum. Vamos de novo para outra pergunta dela também, de Max Salles. Perguntou o seguinte: posso agendar para qualquer localidade? Né? Quais são os estados, se você souber responder também, Olha, que tem. pode agendar para qualquer localidade. Entretanto, você tem que observar a região em que você está localizado. O consulado divide, né, o Brasil. Por exemplo, Minas Gerais tem que ser atendido no Rio de Janeiro ou São Paulo. O pessoal do Norte, que é Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Brasília, que é embaixada, viu, gente? Brasília é embaixada dos Estados Unidos. O pessoal do Nordeste, muitas vão para o Recife. Então, a gente tem que ficar atento a essas regiões. Mas, se você quiser ser atendido em qualquer localidade, você pode. Eles podem vir te questionar por que você está indo nessa localidade. Aí você vai ter que ter argumentação. Olha, eu tenho um parente, eu vim passear, aí eu aproveitei para solicitar o visto. As localidades são Brasília, que é embaixada, Rio de Janeiro, São Paulo,
Porto Alegre e Recife. Essas são as localidades no Brasil. Só para deixar bem claro para esse pessoal. Gente, você mora em Recife, né? Aí você ouve falar que no Rio de Janeiro há um índice de aprovação melhor. Então você vai passear ou tem um parente lá e quer fazer e quer fazer o processo pelo Rio de Janeiro. Pode. Eu acho que até pode. Pode. É até válido, mas É estranho, porque você mora em Recife, né? Você mora em Recife. Documentação toda de Recife. E vai fazer no Rio de Janeiro só porque alguém falou que no Rio de Janeiro aprova mais. Então, para eles também, como para a gente, é estranho. Então, o ideal é você procurar fazer a sua entrevista lá no consulado no mais próximo da localidade que você mora. Se você mora em Recife, a gente tem, na verdade, né? Eu moro em Recife, a gente tem consulado. Então, faz em Recife. Se mora próximo do Rio de Janeiro, a mais próxima é o Rio de Janeiro, se mora próximo ao Rio, mas já mora próximo ao Rio, vai para o Rio, porque eles vão entender que é próxima ação. sim, sim. Uma vez que não tem em todos os estados. Então, é questão de lógica, entendeu? Então, pode ser feito? Pode em outro estado. Porém, eu acho que fica meio já errada a situação, porque... Sim, é por isso que eles dividem em regiões. Assim, não, região tal abrange tal. Isso. É para ter uma questão de lógica. Eles não vão negar o visto por você ter saído da sua região. Eles podem negar por outros fatores, mas não por isso. Mas eles podem te fazer essa pegadinha. Por que você vem cá? Aí você fica um pouco nervoso. Isso. Aí você passa insegurança para o agente consular. Isso. Vamos para a próxima pergunta. Nayara, que eu nem sei quem é. Mas Quem será que fez essa pergunta? Nayara perguntou o seguinte: qual a renda mínima para tirar o visto americano? Eu acho que é boa essa. Boa pergunta. Essa pergunta eu fiz porque a gente ouve muito aqui no escritório. Não existe renda mínima. Por exemplo, muitos estagiários ganham um salário mínimo ou menos de um salário. Vão lá na entrevista e é concedido o visto. Então, não existe também uma pessoa que ganha 7 mil, 8 mil, é negado o visto. Não tem a renda mínima. Vocês têm que focar o seguinte: eu vou lá, vou estudar, vou passar o melhor de mim para o agente consulado. Isso que é o importante. Este é o foco. Não é dinheiro. É você se portar, é você se apresentar, é você vender, é vender a sua imagem. Como se diz no Brasil, é vender o seu peixe. Você vai vender você para o consulado. Olha, eu tenho isso, isso, isso. Eu trabalho com isso. Eu quero ir. Então, você vai ser confiante naquilo. Tem uma pergunta do Luciano. Tem uma pergunta aqui que o Odair falou do Luciano. Ok. Deixa eu ver aqui. Você tem ela aí na mão. Eu fiz uma dele, não sei se ele fez outra, mas eu acho que eu tenho feito uma dele. Veja aí. O Luciano perguntou da seguinte maneira: se vai a trabalho ou visita familiar, é necessário uma autorização, um cartão confirmado à ocasião. Veja bem, quando você diz trabalho, você está indo fazer algum serviço empresarial ou você está indo trabalhar? Porque se você for para trabalho nos Estados Unidos, você já não encaixa mais no perfil do B1, B2. Aí você tem que procurar um visto de trabalho, tá? Se você é um empresário que vai nos Estados Unidos a negócios, aí tem um tipo de cartão. Tem um cartão para a ocasião. Agora, quando você vai visitar um familiar, aí você pode aplicar para o B1, B2, que é o turismo, que você vai visitar um familiar, tá? Aí você pode utilizar a carta convite na hora de passar da imigração. Ótimo. Nay, a Francisca, eu vou só dar uma resposta aqui para ela. Francisca, meu amor, ela tá dizendo aqui, eu preciso de orientação de como tirar o visto. A gente está aqui tirando algumas dúvidas justamente sobre isso, tá? Mas tá falando aqui, se você quer mesmo de fato, né, você tá perdida, não sabe fazer sozinha junto com o site do consulado, essa pessoa que você tá vendo aqui, que é a Nayara, ela é da assessoria de visto de turismo para americanos e para canadenses também. Se você quiser, tem um telefone dela, ou entre em contato comigo ou com ela e fala, né, o que você quer fazer, se você quer vir,
o que você tem como, tipo assim, documento, o que você faz, trabalho, e passa para ela e diz, olha, eu quero, quanto que custa? É X, pronto, eu vou pagar. E começa o processo. Ela vai te dar a orientação. Você não é obrigado a pagar nada antes. Ela vai te orientar antes, vai dizer, olha, você consegue sim, você está apta para fazer sim. Eu acho Sim, a que gente vai fazer uma análise do perfil. A gente é bem realista com o perfil das pessoas. A gente não conta mentira, não. Se a gente falar assim, olha, você tem chance, você tem chance. Se não, pronto. mas se você quiser tentar, fica a critério do solicitante. Então, qualquer pessoa que esteja vendo essa live aí é o seguinte, gente, dúvida, a gente está tirando dúvidas, mas mesmo assim ficou na dúvida, entra em contato com a assessoria depois, né, que a gente termina a live, né, que é o Daí, que está ao lado aí, vendo tudo, e a Nayara vai responder vocês e vai tirar dúvidas. Todas as dúvidas que vocês quiserem, né? Lógico, não vai alugar por 2 meses cozinhando a pessoa e não vai fazer nada. Mas, tipo, olha, eu tenho dúvida, quero sim tentar, tenho isso. Posso tentar? Ela vai analisar. Se sim, vocês fecham aí com ela, né? Pagam aí. E ela vai orientar vocês da melhor forma. Entendeu? Nem se preocupem. Então, vou deixar, Francisco, eu vou passar para você o telefone dela, da assessoria, e eu já marquei no Instagram, mas vou passar o telefone. Aí você vai lá e entre em contato e não se preocupe. Você vai bater um papo com ela, né, dizendo o que você pretende vir fazer aqui e o que é que você tem como documento e assim, trabalho, o que é que você tem, assim, vínculos no Brasil, né? Feito isso, acabou-se. Entrega na mão dela, ou não, ora para Deus, entrega na mão dela, a situação, meu amor, já é certa. Eu vou passar para você, viu? Luciano, espero que tenha esclarecido a sua dúvida. Para quem vai trabalhar, que foi o caso que o Aldair falou, para quem quer trabalhar aqui nos Estados Unidos, né? Tem várias nuances, na verdade, né? Se você está vindo contratar por uma empresa, um fator. Se você quer vir como turista e vai trabalhar aqui, como eu falei, abrir uma empresa porque decidiu ficar legal aí por sua conta própria, né? Porque a questão é turismo, mas decidiu ficar e quer abrir uma empresa, você também pode. Você consegue o trabalho, você consegue abrir sua empresa e vai trabalhar aí. Porém, realmente, entendeu? Mas se você quer vir por uma empresa, aí já é outro tipo de visto, que é o B1, não, o B de visto, né? Para a entrevista, vai diferenciar, porque a gente tem vários critérios. Então, a gente tem que analisar, então, para falar qual o visto que se encaixa. Pronto. O Fafozinho perguntou qual que é o valor da nossa assessoria. Gira em torno de R$300, fora as taxas consulares. Mas, para saber mais, entre em contato conosco, a gente vai explicar tudo direitinho, o que abrange a nossa assessoria. Que eu acho, falar a verdade, assim, tá ótimo. Vamos seguir, porque já quase 1 hora já de pergunta, né? Mas, assim, a última pergunta é de Júnior Alencar. Ele perguntou o seguinte: como conseguir como conseguir um trabalho nos Estados Unidos, mesmo estando no Brasil? Beijos, Edu. O Odair vai responder que ele é especialista nessas respostas aí. Nesse caso, se a pessoa queira conseguir um visto de trabalho, primeiro passo, ele precisa achar uma empresa nos Estados Unidos. Essa empresa tem que colocar um anúncio no jornal por 6 meses. Se não achar a pessoa que vai estar ali suprindo aquela vaga, aquela empresa daí pode fazer uma pesquisa em outro país, que aí entra um imigrante, que é no caso aí da pessoa que está aqui no Brasil, ok? Sendo isso, encaixou, a empresa vai montar o label para ele de todo o processo. Ele vai mandar esse processo para o Brasil e aí vai contratar uma pessoa, por exemplo, que é o caso que a gente faz, que é os preenchimentos de DS e agendamento. O que vai mudar lá no DS vai ser o tipo de visto, mas a assessoria que nós prestamos vai ser a mesma para qualquer tipo de visto. Vocês têm que trazer o label pronto para nós. O que muda é quando a pessoa traz o label, a gente faz. Da mesma forma, se o cliente quiser pegar o label para visto de estudante, o preenchimento de DS e agendamento a gente faz também. O label tem que ser montado na escola aí nos Estados Unidos. Que na verdade, assim, não é difícil, não é assim uma coisa impossível. Porém, para que a pessoa seja qualificada, para que uma empresa dos Estados Unidos chame ela para trabalhar lá nos Estados Unidos, dando essa possibilidade de visto, né?
Então, assim, é um pouco mais coisas, mais eu acho que cargos específicos, de acordo com a necessidade, né? Sim, vai buscar a necessidade da pessoa. Você teria que ser, tipo assim, pelo que eu já ouvi falar, tipo, você teria que ser, tipo, tampa aqui, exemplo da computação, da ciência da computação. Aí eles enxergaram você dessa forma, ou você mandou um currículo, não sei o que foi lá, e eles, tipo, tá, beleza, vamos lutar por você. Porque a empresa, na verdade, é que vai buscar você, lutar por você. Então, se você não tem nenhum cargo específico, é um cargo normal, praticamente isso não sei se já acontece, mas é difícil isso acontecer dela. É como qualquer outro país, eles têm que dar preferência para os nacionais. Uhum. Eles têm que dar emprego de preferência para aquelas pessoas nacionais, para depois abrir o leque de oportunidade para outras pessoas de outros países. Ok. E as perguntas que fizeram lá no Instagram, obrigado pessoal que participou, viu? Fabrício, a Mag Salles e Laís, Francisca e Júnior, obrigado a todos que participaram. Para baixo tem as perguntas, acho que você elaborou, que é muito importante. Se você quiser, você conduz e eu vou só lhe ouvindo. Não, olha, eu fiz algumas perguntas que eu creio que seja importante na hora de tirar dúvidas. Em relação ao parente nos Estados Unidos, se isso atrapalha. Uhum. Vai depender do status imigratório, como entrou, quanto tempo está lá, como é a vida dele nos Estados Unidos. A gente fala assim que vai depender realmente de quem vai te atender no dia da entrevista para te olhar com outros olhos. Não é porque você tem parente nos Estados Unidos que isso vai te atrapalhar, tá? Aqui fala assim, já tentei o visto americano e foi negado. Posso tentar depois de quanto tempo? Você não tem um prazo estipulado, viu? Você pode tentar na hora que tiver vaga disponível. Por exemplo, se você foi negado essa semana, se você quiser tentar semana que vem, tem vagas, pode entrar, tentar, pode ser aprovado ou pode ser negado. Isso vai ser muito relativo. A gente já teve casos disso também, que um cliente tentou uma semana, a semana seguinte tentou novamente e foi aprovado. Então, isso é relativo. E você pode tentar a hora que quiser. Ok. Mora em Portugal, posso aplicar o meu visto americano aqui em Portugal? Nós temos muitos clientes que moram no exterior, Portugal e Espanha. Eles estão exigindo o quê? Cartão de residência do país. Se você tem cartão de residência, você pode tentar, sim, o visto morando no exterior. Outra pergunta aqui. Quais as perguntas mais básicas que os agentes consulares fazem na hora da entrevista? Se você tem casa própria, se você trabalha, para onde você vai, quantos dias você vai ficar. Eles podem perguntar para você, qual que é a sua profissão? E você responde, eu sou professor. Eles fazem uma outra série de perguntas e voltam novamente. Mas qual que é a sua profissão mesmo? Eles podem fazer... Né? E formula de outro Sim. Para quê? Para você cair em contradição. Então, a gente tem que ficar atento nas perguntas que eles fazem e nas respostas que nós vamos dar para eles. Porque eles podem fazer a mesma pergunta em sentido diferente, esperando as mesmas respostas, tá? Ok. Aqui fala, eu sou brasileiro, preciso de um visto para entrar nos Estados Unidos? Sim. Mesmo que você seja, o solicitante seja um bebê ou um idoso, tá? A gente teve clientes perguntando, mas meu filho é bebê, recém-nascido, ele precisa de visto? Precisa, não importa a idade. Todo brasileiro, eu estou falando aqui do Brasil, né? Precisa de um visto para entrar nos Estados Unidos. Arrasou. Tá? Precisa de um visto, mesmo que seja apenas de trânsito? Sim. Tem a modalidade visto de trânsito no consulado. Se você só vai fazer a troca de aeronave, você pode pedir um visto de trânsito, tá? Isso é o mesmo formulário do visto de turista. Então, aí fica naquela. Ou você pede de trânsito ou já pede a de turista mesmo que você não vai ficar nos Estados Unidos. Isso fica a critério. Só uma coisa. Essa questão de trânsito que você fala é tipo assim, eu estou em viagem, meu voo vai parar nos Estados Unidos ou alguma parte dos Estados Unidos, sei lá, Porto Rico ou nos Estados Unidos. Isso é um trânsito que você fala. Então, isso. Não nos Estados Unidos, mas é como é que se diz? Ai, me esqueci. Uma troca de aeronaves. Uma troca de aeronave, né? Uma espera lá no aeroporto
dos Estados Unidos. Eu preciso de visto? Precisa, porque você está entrando na área americana, não é isso? O trânsito. Isso. Ok, seguimos. Portadores de passaporte da União Europeia precisam de visto? A princípio, não. A princípio, eles têm que pedir o ESTA, que é uma autorização de viagem. Só que, se você já teve o ESTA negado, você vai precisar pedir um visto de turista como qualquer outra pessoa. Então, tem esse X. Uma coisa interessante, nós temos muitas pessoas no Brasil que têm dupla cidadania. Antes de pegar a cidadania, já tentou o visto. Muitas das vezes o ESTA não é aprovado porque dessa negativa. Então, eles não servem mais o passaporte europeu, desculpa, para pedir o ESTA. Então, eles têm que pedir o visto como qualquer outra pessoa. Ou seja, se eu sou, sei lá, se eu moro na Europa, eu sou cidadão europeu. Europeu. Sou casado com um europeu e tenho documentação europeia. Aí eu quero o passaporte. Não pode ser o documento, não. Tem que ser o passaporte. Você tem que ser cidadão. Tem que ser cidadão, passaporte, né? Então, Passaporte. Cidadão, eu já tenho cidadania europeia. Sou casado com um cidadão e sou cidadão também. Sou brasileiro, mas sou cidadão porque eu ganhei cidadania também do meu marido. E quero ir para os Estados Unidos. Eu preciso de solicitar visto? Não. Teoricamente, não precisa. Porém, o tipo de visto que eles falam que é facilitador, né? É esse ESTA, não é isso? Isso, é um programa de isenção de entrevista. Que é rápido. É um programa de isenção de entrevista. É rápida a aprovação, né? Você, se não me engano, Sim, mais rápido. dá entre 72 horas. A gente também faz essa solicitação também. Vocês também fazem? Fazemos o ESTA, o ETA, que é do Canadá, o visto canadense e o visto americano. Margarete, então eu chamo Margarete por causa de Nayara. Nayara, Margarete. Eu quero. O que acontece? Minha irmã, ela é casada com um cidadão alemão, né? Então, ela está em processo, ela tem documentação alemã, mas não ainda cidadã, porque tem um prazo também igual que os Estados Unidos. Mas ela está prestes já a virar cidadã alemã, né? E quando ela é alemã, aí ela disse que ia tentar. Então, seria interessante ela entrar em contato com vocês para poder provar. Porém, ela queria muito vir o ano que vem. Eu quero muito trazer ela para cá o ano que vem. Ele sendo cidadão, o alemão, né, que é cidadão. Minha irmã está casada, tem documentação, né, de casada com ele, e tem os seus filhos também, que tem toda a documentação legais lá na Alemanha. Se ela quiser vir para cá, eu posso solicitar normal, assim, um visto de turista normal, né? Mesmo que ela... Sim. Posso? Sim, a gente vai, creio eu, que vai ter em Berlim um consulado americano. O consulado americano. No caso, sim, a gente atende todo mundo. Vocês fazem... Ela tem uma vantagem, porque ela vai ser agregada no sistema que ela é casada com um cidadão alemão. Sim, o Odaí colocou que lá no sistema a gente vai colocar assim, casada com fulano de tal, nacionalidade. A gente coloca a nacionalidade dele, que é alemã. Então, assim... Aí vai ter um peso a mais no perfil dela. Porque, e também o endereço dela, uma vez que ela reside na Alemanha, é casada com um cidadão alemão, mesmo ela não sendo, mas teoricamente ela tem a documentação alemã, então, então ela vai ser aprovada por conta do peso. Provavelmente, ninguém sabe, né? Mas, enfim, seguindo. Aqui é a mesma pergunta, ó, como faço para solicitar um visto americano? É a mesma pergunta. Eu nem vou entrar nessa pergunta, como que é repetido. Eu não sou brasileiro. Posso solicitar um visto no Brasil? É a mesma resposta daquela do brasileiro morando em Portugal. Se a pessoa não é brasileira e tiver toda a documentação em dia no Brasil, pode sim tentar o visto americano morando no Brasil, tá? Se ela não é brasileira, eu não sou brasileiro. Porque nós temos agora muito boliviano, venezuelano vindo para cá. Sim. Fora os japoneses, os chineses, eles podem sim tentar o visto. Eles têm a documentação em dia, sem problema algum. Ok, então seguimos. Aqui, ó, há alguma taxa de solicitação ao visto? Sim, é a taxa de $160. E hoje em dia o consulado cobra uma taxa de R$62 para entrega do passaporte na cidade da pessoa. Antigamente, só entregava nas grandes capitais, regiões metropolitanas. Hoje, em qualquer CEP do Brasil, o visto sendo aprovado, o seu passaporte chega na sua casa. Então, só para que as pessoas entendam.
eu quero solicitar o visto americano. Ai, já me senti confiante dessa live aqui. Qual valores, assim, valores por alto, né, na verdade. Mas quais são os valores que de fato eu pagaria? Eu creio que agora são 3 valores. Seria eu entrar em contato com a assessoria cobraria o valor dela, a ADS 160, que é em dólar, mas dá em torno de 800 e pouco, mas esse 60, não é isso? Esse R$ 62. Você paga se você quiser. Uhum. Se o seu visto for aprovado e você não pagou essa taxa de R$ 62, você tem que voltar no CABES para buscar o passaporte. Aí, caso eu não queira pagar esses R$ 62 e eu moro próximo a um consulado, só é ir lá, ou melhor do caso, né? Eu vou lá, retiro lá mesmo, né? A data que ele falou, né? Isso. Ou eu pago e mando para minha casinha. Isso. Ele chega na sua casa. Ótimo. É. Seguimos. Agora, eu tenho que pagar alguma taxa adicional pelo visto? Não. Não precisa pagar uma taxa. É só esses 3 valores que você paga. Assessoria, a taxa consular e o courrier que você quiser. Ah, ótimo. Posso agendar a minha entrevista no CABES, na embaixada ou consulado para o mesmo dia? Pode. Desculpa, eu engasguei aqui. Um pouquinho de água para Tem consulado que aceita você agendar para o mesmo dia, mas tem consulado que não. Brasília é um deles. Muitas vezes em Brasília aceita somente agendar para 2 dias. Só para deixar claro assim, na verdade são... Em Recife, eu não sei se mudou, se ainda permanece, mas em Recife, por exemplo, quando vocês fazem um agendamento, primeiro a gente vai para o CASV, que é o centro de triagem, né? Que a gente vai fazer a triagem de documentação, jurar, não é isso? Para que as pessoas entendam. A gente vai para essa entrevista aqui. A primeiro local é só para uma triagem. Não que você não vai ser analisado, mas você fica tranquilo, pessoal, que é só para levar a documentação, eles fazerem a triagem e confirmar outras coisas. Mas não é entrevista. Então vai tranquilo, vai bem arrumado, mas vai tranquilo, né? E leva a documentação. Sim. Deixa eu só me ausentar que eu vou beber uma água e o Odair vai respondendo essa pergunta aí. Só um instante. Tá bom. E assim... Veja bem, Consulado de Recife, o CABES foi fechado, tá? Então hoje é feito tudo diretamente no consulado. É onde que você faz a digital, tira a foto e dali você parte para a entrevista. Da mesma forma, o consulado de Porto Alegre também não existe um CABES separado. Tudo é feito no mesmo posto. Então pode ser um agendamento só. Único. Consulado de São Paulo e do Rio de Janeiro e de Brasília, o CABES são separados. Okay. Vai depender aí, no caso, da demanda. A gente, às vezes, pode conseguir agendar o CABES tipo 8 horas da manhã e a entrevista às 10 horas do mesmo dia. Ok. E, às vezes, a gente não consegue. E aí a gente agenda um dia o CABES e no outro dia o consulado, tá? Por quê? Em São Paulo, tinha 2 pontos do CABES, também foi fechado um. E Belo Horizonte também tinha um ponto do CABES, também foi fechado. Depois da pandemia, então, foi fechado o CABES de Recife, o CABES de Porto Alegre, o CABES de BH e um CABES de São Paulo foi fechado depois da pandemia, tá? Ok. Então, nos lugares... Exemplo, na minha época tinha o CASV, que era a triagem, né? Esse CASV, Isso. O CASV, na verdade, é a triagem. E o CASV que a gente ia para lá, tirava, confirmava a documentação e depois ia para a entrevista, que era no consulado. Em Recife, agora em outro estado, a gente não precisa mais desses 2 dias. O agendamento é feito da entrevista e o caso é um só, no caso. A gente vai lá mesmo, a gente confirma a documentação e lá mesmo já faz a entrevista. Então, ficou bem melhor. Sim. Porto Alegre ficou excelente. Em Recife, você fica tranquilo, tudo no mesmo lugar. Não é aquela correria mais. Ok. Posso agendar a entrevista para mim e para minha família no mesmo horário? A gente sempre orienta, quando for família, fazer todo mundo no mesmo login. Por quê? Para fazer todo mundo agrupado, tá? Ah, mas eu não consegui, minha família resolveu de última hora tentar junto comigo. Na fila, eles perguntam quem é da mesma família. É só levantar a mão, eles fazem
Eles fazem lá o grupinho deles e atendem vocês tudo junto. Que mara. É bom, porque você fica mais confiante quando vai a família, né? E Sim, sim. então fica bem melhor. Massa. Aqui fala, qual a documentação necessária para solicitar o visto? Essa documentação aqui é em relação a levar no dia da entrevista. No dia da entrevista, você vai levar o passaporte válido. Se você possui um passaporte anterior com visto ou carimbo, você leva também. A página de confirmação do DS-160 ela é em 2 páginas, o agendamento. E a sua documentação extra. A gente pede que vocês levem o extrato bancário, imposto de renda. Se você tiver um custeador, você vai levar a documentação do custeador também e a carta de custeio. Ah, tá. Então fica, ou seja, passaporte, se a pessoa já tiver o passaporte, toda a documentação, né? E a família tudo junto, reunida, tudo certo. Certinho. Tá. Tem uma pergunta aí do Neto.Antônio. Sim. Com visto aprovado, por quanto fica para você chegar lá? Veja bem, aí já é uma pergunta também mais pessoal. Por quê? Vai depender do pacote turismo que você vai comprar. Preço de passagem, hospedagem, hotel, etc. Então aí já é uma pergunta mais pessoal. Mas vamos falar que você vai gastar aí uns 20 mil reais, só para você ter uma base mais ou menos entre passagem e hotel. E aí, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Aí eu vou ficar lá 15 dias passeando. Aí também entra outras questões. O que vou ficar fazendo com quanto eu vou gastar lá? Sim. Vai depender também de cada pessoa, quanto você vai gastar dentro dos Estados Unidos. Vai variar bastante. Se vai para parque, se vai para muitos locais free, que tem bastante. Já vi história de gente que entrou aqui com 50 centavos. Então, assim, quanto você vai vir para cá, é como eu falou, depende muito de você, da vontade. Verdade. E tem gente aqui que entrou com 50 centavos. Tem gente que entrou com a passagem, além da passagem, até entrou com... Tem gente que nem com a passagem. Enfim, vários casos. É muitas histórias para se contar numa live só. Então assim, vem, eu acho assim, vai lá, tira o visto, entendeu? Não te preocupa com... Porque assim, fala a verdade, viajar é você estar lá, gente. Porque se a gente parar para pensar, se preocupar, tudo vai existir um valor. E às vezes esse valor é caro ao nosso ver. Entendeu? Verdade. Mas, luta aí, batalha e vai pra lá. Entendeu? Verdade. E é caro, né? Então vamos embora. Verdade. Outra pergunta aqui, ó. Devo apresentar a passagem aérea para solicitar o visto? Não. Os consulados orientam não comprar passagem nem fazer reserva de hotel antes da concessão de visto. Se você apresentar isso, não vai ser um peso para aprovação, tá? Se você tiver o visto negado, você tomou o prejuízo da passagem aérea. Ótimo. Aqui fala agora, devo comparecer pessoalmente ao consulado? Sim. Entretanto, que seria até quer ver? Mais umas 3 perguntas para frente, que existe a isenção de entrevista. A isenção de entrevista são para aquelas pessoas acima de 80 anos e para crianças menores de 13 anos. Porém, essas crianças, um dos pais já tenham que ter o visto americano, tá? Mudou essa lei. Porque antes era todas as crianças menores de 13 anos tinham isenção. Agora, um dos pais tem que ter a obrigação de ter o visto. Essa foi a atualização importante do consulado. Aí a próxima pergunta é: se meu visto for concedido, como receberei meu passaporte de volta? Pelo correio ou você vai buscar lá no CABES? Isso é a critério do solicitante. E aqui é a pergunta de novo: quem tem isenção de entrevista, como eu disse, idosos acima de 80 e crianças abaixo de 13, caso um dos pais já tenha o visto aprovado. Essa última... E a pergunta... Desculpa te responder, mas essa última pergunta aí, o que mais reprova no visto americano? Tem uma pessoa que falou, né? O que eu não devo, acho que foi o Luciano, ele perguntou o que eu não devo falar lá, né? Para não
passar vergonha ou não ser aprovado. O que não deve ser falado, né? Eu acho que vai muito com essa pergunta aí. O que mais reprova no visto? Então, responda. É uma coisa importante você desconhecer o seu processo. Você não saber o que foi inserido no seu processo. Escolher o tipo de visto errado. Se você é turista, você não escolheu o visto business. Então, você tem que escolher o visto certo, ter o seu conhecimento do seu processo, para onde você vai, quantos dias, o que você pretende fazer. Por exemplo, o consulado pode perguntar, você vai para onde? Eu vou para Nova York. Mas você já olhou o hotel para ficar? Você pode falar, sim, eu olhei, eu pretendo ficar no hotel tal, após a concessão de visto. Uhum. Você não precisa colocar já o hotel no seu formulário. Você pode colocar assim, hotel a definir. Eu vou escolher o hotel após a concessão de visto. Então, você tem que mostrar segurança na hora de responder. Você ter o conhecimento daquilo que você está respondendo. Então, você tem que ficar atento. E o estado emocional também. A gente fica à flor da pele quando a gente está de frente com os agentes. Como se diz, a gente tem que levar os agentes conforme a gente vai fazer uma entrevista de emprego. Uhum. Então, você está vendendo a sua imagem, você quer ser contratado pela empresa, então vou passar o melhor de mim. E, na verdade, é que uma pessoa que está querendo vender sua imagem, ela domina o conhecimento dela própria. Porque se a pessoa não sabe, não se conhece, como vai vender a sua imagem para outra pessoa? E é justamente a questão do visto, como você falou aí. Tem que conhecer o que você está querendo. Tem que saber o que você está querendo fazer nos Estados Unidos. Gente, a gente está falando aqui de visto de turista, né? Então, tem gente que, óbvio, usa a entrada do visto de turista para ficar aqui. E é ilegal, para ficar aqui, né? Ilegal. Mas mesmo querendo ficar aqui legal ou ficando legal, a priori, a princípio, você deu entrada para um visto de turista, para vir para cá passar 7 dias, 15 dias, para vir passear, para conhecer a Disney, né? Para comprar, enfim, para N fatores. Então, é nisso que você tem que acreditar. Agora, se você vai para uma entrevista, sabendo que é para um visto de turista, que é 7 dias, que é para conhecer a Disney, que vai voltar para o Brasil, mas você não pensamento que você vai ficar, né? Sei lá, você usando isso para poder ficar aqui, aí fica nervoso, ou responde fora do contexto que você colocou, não vai ser aprovado, porque eles vão perceber isso, entendeu? Agora, se você pega a ideia de que eu vou para Nova York, eu quero ver o Empire State ali. Então, se você pega essa ideia que se você vai se ficar, não vai ficar, se vai se aprovar, se tem dia de trabalho, se tem um amigo me esperando, isso aí é problema seu. Esquece por hora. Agarra-se na ideia de que você vem para os Estados Unidos e vai voltar para o Brasil porque você quer vir de férias. E é isso que você tem que saber lá. É por isso que não aprova, porque as pessoas tentam visto turista, porque é o caminho para se ficar aqui, ou para voltar, ou enfim, ou para passear, né? E se agarra na ideia de, vou ficar, tô com medo. Aí dá toda O medo é a pior coisa que tem. Você fazer as coisas com medo, você passa isso. Ele, como se diz, ele brota dos seus poros e você passa isso pro outro. Brota, porque você fica nervoso. Aí vai perguntar, eita, já sabe. Não, gente, calma. Calma. Assim, tem que ter calma, né? Vocês vão ser orientados muito bem. Lembra-se, vocês vão ser orientados muito bem. Ela vai preencher tudo para você. Você vai ler tudo que você colocou lá. Na DS 160. E que esse papel é que vai estar na frente do computador do rapaz lá. Aí chega lá na hora, você, por medo, tá indo para onde? Eu tô indo para Flórida. Ou então, tipo, botou que tá indo para Nova York. Você tá indo para Flórida. Por medo? Gente, não. Se você colocou que vai para Nova York, diz que vai para lá, vai para Nova York. Sim. Trabalha sei lá, tem que falar igual que você colocou no papel, que ele está lendo ali. Valor salarial, você tem que falar aquilo, você não pode falar assim, aproximadamente, não. Eu recebo tanto, aqui está os meus contra-cheque, não, aqui está meu extrato bancário, aqui está meu imposto de renda. Vocês podem falar isso, não é desrespeitoso você falar isso. Pois é. Você tem que ser firme nas suas respostas. Firme na resposta, não é? E também prestar muita atenção no que eles estão falando, né, Nayara? Porque, às vezes, eles fazem essa pegadinha. Você mora numa casa? Você colocou casa, tudo bem. É numa casa.
Aí depois ele volta a mesma pergunta com outro sentido e você vai dizer, não, é um apartamento de 2 andares. Gente, é a casa, né? Então, assim, se Sim. falando, né, nas perguntas dele, fala com segurança, né? E se puder complementar, complementa. Porque quem vem para Disney, vai ver Disney mesmo, vai passar 7 dias, já tem hotel, entendeu? Então, assim, não tem o que falar. Agora, ficar no automático, em choque ali, aquela... Não vai, Estático, né? Não dá certo. não vai dar certo, porque eles vão perceber que o visto que você está tirando, embora sendo de turista, não vai ser aprovado, porque eles sabem que você, né, vai ficar. Vai dar um jeitinho. O jeitinho brasileiro de ficar. Então, assim, você agarra no turista aí. Vai para Sim. vai. Então, beleza. Mesmo sabendo que o que você está pensando aí é diferente. Mas é de turista? É de turista. É 7 dias que eu vou passar. Tem hotel? Tenho sim, senhor. Um hotel aqui, Hotel Havana. Ah, é? É sim. Quantos dias você vai passar? 7 dias, senhor. 7 dias, eu, minha família, ou eu, meu irmão, eu, minha, sei lá, minha namorada, ou eu. Você vai Ou só. sozinho. Ou E vai... aí tem uma coisa importante também. Eles podem perguntar assim, mas você vai sozinho? Pode, você não é obrigado a viajar acompanhado, viu? Eu fico Vocês aprovado. podem ficar tranquilos. Vocês podem viajar acompanhados, sozinhos, sem mochileiro, tirar um ano sabático, alguns dias para você, mas isso daí não importa. É ser firme na hora de responder eles. Pronto, eu acho que a gente, assim, o que você falou em todas as perguntas que a gente fez, né, hoje, eu acho que foi muito esclarecedor. Se ainda ficou dúvida por uma palavra ou algo que as pessoas aí, né, queiram, como é que se diz? Queiram saber mais, tá aí, né, vocês especialistas nisso, pacientes, né, quase um amigo aí, né, para poder tirar essas dúvidas e esclarecer, né? Não é questão, eu acho que a satisfação de vocês, eu percebo isso, é ver o visto aprovado, é ver a alegria da pessoa, né? Olha, foi aprovado, Sim. nossa, não sei o que, foi aprovado. Não é só questão financeira, financeira é sobrevivência, mas a satisfação é isso, entendeu? E para Sim, mim, as pessoas realizar os sonhos também, porque logo, a gente vive de sonhos. Então a gente tem que correr atrás para realizar. Eu só quero dar só mais uma palavrinha, porque as pessoas perguntam muito isso pra gente. pode Como falar. devo me vestir para entrevista? A verdade é boa. Essa é uma pergunta muito pessoal também, mas a gente tem uma dica. Você vai vender a sua imagem, então você vai passar a melhor de você. E a sua entrevista começa antes mesmo de você chegar no guichê. É a primeira impressão. Então, veste bem. Se você tem vontade de vestir, tem hábito de vestir um casaquinho, muitos advogados usam terno, vá de terno. Mas se você não tem hábito, usa um esporte fino. Mas vista bem, vende a sua imagem bem para eles. Eles olham isso bastante. Eles podem falar que não, mas eles julgam sim a pessoa pela aparência, tá? Então essa é uma dica que eu deixo. Mesmo que vocês façam sozinho ou com outras pessoas, mostre o poder na hora de vestir, na hora de falar com eles. Seja, como se diz, não falo para vocês serem arrogantes, mas respondam firme eles, que isso é importante. É verdade. Eu acho que são os fatores determinantes para muita gente, porque às vezes a gente julga, né? Lógico, o advogado não aprovou. Poxa, o advogado não aprovou. Mas aí é uma pessoa, tipo, você não dá nada, mas a pessoa foi lá e tipo, foi firme. Você vai para onde? Vou para lá, senhor. Vai fazer isso. Então, assim, é firme na resposta. E tá assim, e tá respondendo. Porque às vezes a pergunta dele é uma, você não fica só. Tem que saber o que tá respondendo, gente. Entendeu? Vai para onde? Sim. Vai para onde? Você já sabe. Poxa, se pergunta para você, vai para onde? Se tu tá querendo um visto americano, criatura. Se tu tá querendo vir para os Estados Unidos, se tu já sabe que tu vai para Flórida para conhecer a Disney. Se tu já sabe. Então, o porquê? Vai para onde? Vai para Inglaterra? Não. Vai para onde? Vou para Disney, senhor. Disney é assim, vou para Disney, vou passar 7 dias. É assim, e naturalmente. Não é tipo, vai para Sim, é Estados uma Unidos. conversa fluida que tem que ter. Tem Quando tiver essa conversa fluida, e quanto mais eles perguntam para você, é um sinal que eles estão com interesse de te dar o visto. E a entrevista é assim, ó, gente, ó. 2 minutos, você é aprovado ou negado. Então, o tempo é crucial. Então, assim, eu acho que o conjunto do que vocês fazem com o conjunto de coisas que as pessoas, né, têm que querer, mais a determinação de querer estar lá e a confiança,
Acabou-se, entendeu? Pode ser negado? Pode ser, gente, que isso aí é um risco. Mas foi negado. Não quero saber mais dos Estados Unidos, como eu já ouvi. Não quero saber mais dos Estados Unidos. Se tivesse negado meu visto a primeira vez, eu acho que eu estaria tentando até hoje. Sim, tem que tentar. Persistência leva à perfeição. Muita gente, porque, na verdade, se foi negado 2, 3 vezes, posso tentar 4? Pode, 4, pode 5. E um dia é aprovado. Entendeu? Pronto, acabou. Sim, sim. Senão você cria amizade também lá no consulado. Ô, fulano, eu de novo. É assim que nós temos que ser. A gente tem que persistir nos nossos sonhos. Eles vão dizer, poxa, tá insistindo tanto. É verdade, não é possível. E às vezes é a mesma pessoa, né? Então, não. Não pode ser a mesma pessoa atendendo. Não pode. Minha mãe deu azar aí, porque eu acho que foi quase a mesma pessoa para ela, mas enfim. Nai, deixa eu te agradecer. A gente passou aí 1h30 aí de conversa, foi até muito. Eu acho que... Cadê? Hoje a gente tá com 11 pessoas. Até agora a gente tá com 11 pessoas. Segurou aí a live. Muito obrigado a quem ficou até o final. Eu acho que quem ficou realmente... Não que não podia, né? De repente as pessoas que foram embora não é que não podia, não queria ficar. Mas não podiam ficar. Mas quem pôde ficar, obrigado aí, viu? E eu acho que essas dicas foram necessárias. Se não ajudou muito, né, porque ficou algumas palavras que as pessoas não entenderam, que a gente tentou ser muito mais claro, né, nas perguntas. Sim. Entra em contato com a Nayara, com a ABN Visto. Fala teu caso, fala da tua necessidade, a tua vontade de querer vir para cá conhecer os Estados Unidos ou outro país, né, que elas também trabalham com isso. Então, elas vão fazer essa análise e vai dizer para você se você... Não é que não esteja apto, é que, tipo, você tem chance sim, você tem menos, você pode sim tentar, independente de ter ou não ter. Eu acho que fica aí essa dica aí muito massa. E eu aconselho sim fazer pela assessoria, o que eu fiz. Me ajudou, não tinha tempo, não sabia inglês. Então, independente de traduzir ou não traduzir, eu acho que fica coisinhas, sabe, por aí, subentendidas que eu posso não entender. Então, eu prefiro uma assessoria que já está ali no ramo. Então, e vocês eu indico com certeza. É por isso que a gente está aqui nessa parceria. Viu, meu amor? Eu adorei o convite, foi um prazer estar aqui. Nem parece que a gente está aqui conversando há tanto tempo, parece que conversou agora mesmo, que foi tão bacana o bate-papo. A gente deixa em aberto o convite novamente. Se quiser fazer outra live, a gente está à disposição. Se tiverem mais perguntas, pode fazer, ou para o Eduardo, ou para mim. Ele pode passar nosso contato, ou vocês entrem em contato conosco também. A gente está aqui para somar. Ok. Beijão muito grande. Eu agradeço muito, Eduardo. Vamos ganhar esse mundo, gente. Vamos ganhar esse mundo. E eu vou pedir um favor para você. Você manda para mim depois essa live que a gente quer divulgar também no nosso canal no YouTube. Eu quero deixar gravado e registrado essa, como se diz, essa grande oportunidade que você nos deu. Tá bom. Eu vou tentar, vou ver um jeito de salvar ela, porque se eu não me engano, para salvar tem que entrar, tem que postar na minha timeline, é isso? Ou não? Eu tenho uma forma de salvar? Eu acho que tem uma forma de salvar. Eu também não sei, não, porque, como se diz, eu tô ainda nova nesse negócio de Instagram. Eu tô aprendendo aos poucos. Não tem problema. Eu acho que eu tenho que postar, mas caso eu precise postar, eu vou sim postar. Aí marco vocês e envio esse vídeo para vocês de alguma forma e depois eu excluo, viu? E fica aí um tempinho pro pessoal aí. Até a próxima viagem, na verdade, que eu vou fazer uma viagem semana que vem. Isso é verdade. Você tem uma próxima viagem, eu tô doido para ver as fotos. Já tô aqui aguardando, ansiosa. É porque vai, assim, como eu sou muito arrumadinho, então vai ficar fora do contexto o vídeo estando lá. Mas não que isso não seja importante, é fora do contexto de visualização, somente isso. Sim, tá? sim, o mosaico. Adoro também a forma de você dispor. Eu vou deixar lá até quarta-feira essa live, para as pessoas entrarem lá, né, na verdade, observar essa informação aí e absorver melhor, né, o conteúdo, que eu acho que foi muito esclarecedor. Eu amei. Eu também. Muito obrigada pela oportunidade e a gente está à disposição. Que venham muitas e muitas outras com diferentes temas. A gente está à disposição. Deixa Deus, povo. Viu aí como é fácil, né? Simbora. Entre em contato aí. Mete o pé. E a próxima viagem, quem sabe eu não quero encontrar um desses daí na vida. Edu, eu tô indo pra Flórida. Eu tenho visto aprovado. Eu não acredito. Sério. Vou tirar uma foto com você, Eduardo. Olha, vocês estão lá fazendo selfie. Olha, quem dessa live estiver aqui, disser, Edu, acreditei, eu fui lá, o meu bicho foi aprovado. O ano que vem, eu vou buscar, ainda dou ingresso de graça da NASA, viu? Dou ingresso da NASA. Olha, gente, uma promessa, ó, sorteio agora.
Se for aprovado, se alguém tentar aí, Edu, foi aprovado, eu vou sim daquela do ano. Se eu tiver aqui vivo, lógico, não vou prometer uma coisa. Se Deus quiser tá vivo com saúde. Vivo, eu tenho ingresso da NASA para dar, eu tenho alguns ingressos de parque para a gente entrar, então eu faço questão de estar junto com essa pessoa e dizer a gente sonhou junto, viu? E Deus abençoe o que realizou. Muito bem, amém. Beijo. Amém. Com Deus, gente. Boa noite para vocês e um ótimo final de semana. Para vocês também. Muito obrigado, de verdade, viu? Tchau. Eu que agradeço o convite. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Prepara, que agora é hora.